Pessoal, a aula de hoje, tá? Nessa nossa aula aqui, a gente vai falar de capacitores. Já falamos, né, de capacitores. Eu expliquei para vocês os capacitores esféricos, os de placa plana, que aí foi onde entrou esse dielétrico ali, que foi, eu acho que o maior problema. Acho que o capacitor em si de placa plana foi tranquilo. O que eu vou abordar com vocês hoje? Eu vou tentar, né, abordar já com exercícios os circuitos RC, que são circuitos que você tem resistores e capacitores, tá? E após isso, que é uma abordagem bem curta mesmo, ela é bem direta, vamos falar de associação. Associação de capacitores, tá? Se não der tempo de terminar, e provavelmente não vai dar tempo de a gente ver tudo sobre associação de capacitores, vai para aula gravada. E é por isso que não está a aula gravada lá disponível para vocês, que eu preciso terminar essa aula para ver onde a gente parou para poder fazer a gravação. Mas acabar aqui, eu já emendo outro vídeo e já subo para vocês e já aviso lá no grupo também quando estiver tudo certinho. Mas vamos começar com o primeiro foco aqui, que é um circuitos RC. O que é esses circuitos RC? De onde vem esse RC aqui? Tá? É de resistor, capacitor. Então, primeiro vamos entender um circuito mais simples ainda, em que eu tenha uma bateria, uma fonte de tensão e um capacitor. Então, vou colocar aqui uma fonte de tensão, fazer meu exemplo 1 aqui. Vou colocar uma fonte de tensão. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui para fonte de tensão. Aqui. A barrinha maior, polo positivo, barrinha menor, polo negativo. Vou ligar essa fonte de tensão em um capacitor. Tá? Só no capacitor. O capacitor, placas paralelas, né? O símbolo do capacitor. Então deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Opa, falhou aqui. Tá meio feio. Deixa eu dar uma ajeitada no bicho aqui. Pronto. Bom, o que acontece? O capacitor ele tem um espaço entre ele aqui que não permite que a corrente siga deste pedaço do fio aqui para esse pedaço aqui, né? Então, por dentro do capacitor você não tem corrente. Mas se o capacitor está descarregado, o que vai acontecer? A placa positiva da fonte de tensão vai atrair elétrons da placa negativa desse capacitor. Então, os elétrons do capacitor dessa placa vão ser atraídos para cá. E esta placa de cima ficará carregada positivamente. Tá? Então, você tem ali uma carga na placa positiva, tá? Porque está ligado à fonte, o lado positivo da fonte de tensão. Já o lado negativo, tá? Ele não vai atrair cargas positivas porque elas estão presas no núcleo e elas não se movem. Então eu vou considerar que essa placa, tá, vai receber os elétrons que foram que sofreram repulsão, né? E esta placa de baixo ficará carregada negativamente. Então percebam que enquanto o capacitor está se carregando, você tem um movimento de carga nos fios. Mesmo o capacitor tendo um espaço onde não tem como a carga pular. Se a carga pular, não é um capacitor, ele perde o sentido de funcionamento dele. Então, enquanto há o carregamento, existe uma pequena corrente. Aí você fala, professor, tem como calcular? Tem. No ensino médio, não. Tá? Vocês precisariam de equação diferencial que vocês não estudam no ensino médio para poder calcular essa corrente desse momento. Então, o que vocês vão considerar? Tá? Que a carga é sempre rápida, ela sempre é mesmo, tá? Não é só uma simplificação para não fazer. Então, o capacitor se carrega de maneira rápida, tá? Ele tanto carrega quanto ele descarrega, tá? A descarga do capacitor também é bem rápida. Tá? Nesse momento você tem uma corrente elétrica. A partir do momento que o capacitor ficou carregado, ele vai assumir a tensão da fonte. Então a tensão dessa fonte aqui, a popular voltagem, vamos lá, 12 volts para a fonte. Ele vai se carregando, a placa positiva vai ficando positiva, a placa negativa vai ficando negativa, até o ponto
em que ele também tem 12 volts. Quando você tem o mesmo potencial nos dois, não há mais no sistema uma diferença de potencial, que é aquele U. Se não tem diferença de potencial, não tem mais corrente. Então, no momento em que esse capacitor se carrega totalmente, ele fica com a tensão da fonte e a corrente cessa. Então, quando esse capacitor está carregado, tá? Quais são as consequências que eu tenho associadas aqui? Que a corrente passa a ser zero e que a tensão do capacitor é igual à tensão da fonte. Deixa eu escrever aqui capacitor e fonte para vocês não se perderem. Capacitor e fonte. Tá? Então, quando o capacitor está sozinho, ainda não coloquei resistores, tá? É isso que vai acontecer. E você vai usar as equações de capacitor que você já conhece. Tá? A QQ, né? Q igual a carga vezes a tensão, e a energia, né? Q quadrado sobre 2, e é das placas. C igual a epsilon 0 A sobre D. Mas as fórmulas aqui não é tão importante, é mais entender o que acontece. Agora, e se eu coloco um resistor? Aí nós temos duas possibilidades. Tá? Vocês vão encontrar dois tipos de circuitos. Eu vou fazer até ao mesmo tempo aqui os desenhos. Tá? Vocês vão encontrar circuitos assim, quando tem uma fonte de tensão. Eu tenho um resistor. Deixa eu fazer um resistor em cima aqui. Eu tenho um resistor. E aqui eu tenho o nosso amigo capacitor fazendo uma cor diferente só para ficar bonitinho. Aqui, capacitor. Tá aqui. Faz quando ficou reto. Vamos usar a imaginação. Tá, então eu tenho um resistor em série com esse capacitor, por exemplo. E no segundo caso, eu vou fazer de novo a fonte de tensão. Vou colocar um resistor aqui. Vou puxar para cá. Aí você fala, professor, você esqueceu o capacitor. Calma, jovem. Calma que o capacitor aparece aqui, ó. A gente tá meio tortinho aí, mas dá pra entender, né? Dá pra entender. Eita, pronto. Use a imaginação de vocês aí. Eita. Ai, tá bom. Tá. Esse azul piscina, verde água, sei lá que cor que é isso aí, é o capacitor. Não vou me preocupar com os valores agora. A ideia aqui não é calcular, a gente vai calcular nos exercícios. Eu tenho a fonte de tensão. Tá? Eu vou usar a força eletromotriz aqui, em vez do U. Tá? E aqui eu tenho o capacitor. O que acontece no primeiro caso? Que na verdade é o exemplo 2. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no exemplo 1. Esse capacitor vai se carregando. Tá? As placas sempre vão assumir os valores em que elas estão ligadas. A fonte de tensão aqui é positiva, essa placa vai assumir uma tensão positiva. Um potencial, né, elétrico. Essa aqui é negativa, essa aqui vai assumir um valor negativo. Enquanto estiver carregando, você tem uma pequena corrente elétrica no circuito. Então, enquanto esse capacitor estiver carregando, se essa resistência fosse uma lâmpada, tá? Ela estaria brilhando, tá? Mas isso só na carga do capacitor. A partir do momento que o capacitor carregou, o que acontece quando carrega o capacitor? A corrente passa a ser zero e ele vai assumir a tensão da fonte. Professor, mas ele está em série e em série as tensões se somam. Aqui isso não vale, tá? Porque ele vai acumular carga até o momento em que ele fica com a tensão da fonte. Então, quando você olha para o sistema e você analisa e fala, não vai ter corrente elétrica aqui, tá? Eu estou olhando para ele e sei que não vai ter corrente elétrica, é porque o capacitor carregou e ele está impedindo a corrente de passar. Lembrando que o capacitor tem uma separação entre as placas e o ideal é que não haja cargas pulando ali, de uma carga para outra, de uma placa para outra. Senão não faz sentido, tá? Agora, no exemplo 3,
a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. O capacitor, ele está em série, desculpa, em paralelo, com esse resistor R2. Então aqui eu vou colocar dois pontos de uma cor que vocês consigam entender. Eu vou chamar ponto X e ponto Y. Este capacitor vai se carregar, tá? Aqui é positivo, aqui é negativo, beleza. Então aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Só que quando esse capacitor se carrega, ainda existe um caminho para a corrente elétrica passar. Então, ó, no caso de cima, não tinha como a corrente sair aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Não tinha como a corrente elétrica sair daqui. Nossa, que cor horrível, peraí. Não tinha como essa corrente sair, passar e voltar para a fonte, porque o capacitor tem uma separação. Aqui, nesse caso, tem. A corrente consegue vir, passar por R2 e voltar para a fonte, porque o capacitor está em outro fio. Então, para esta situação 3, o capacitor vai se carregar, ele vai assumir a tensão, só que não vai ser a tensão da fonte, porque ele não está bloqueando o sistema, ele não está cancelando o funcionamento do sistema aqui, igual no exemplo 2 e igual no exemplo 1. Então, para esta situação, em que vocês encontram o capacitor em paralelo, tá? Capacitor em paralelo, tá? A tensão do capacitor, a voltagem do capacitor aqui, será a voltagem entre X e Y, entre esses dois pontos ali. Então ele vai ficar carregado e o circuito vai continuar funcionando como se ele não estivesse lá. Você pode até esquecer o capacitor. O que pode fazer o capacitor voltar a funcionar? Se a bateria desligar, por exemplo. Se a bateria desliga, o que acontece? O capacitor é a fonte de tensão do sistema agora. Ele estava quieto ali do lado, porque ele não poderia mais ser carregado, ele estava no máximo. Na hora que você tira a fonte de tensão, o capacitor que está acumulado de carga despeja rápido as cargas no sistema. Tá? Então esse é um das aplicações que eu já comentei com vocês. Isso são os circuitos RC. Tá? A princípio, só um resistorzinho, só um capacitorzinho, só um capacitor com resistor, não é o fim do mundo. Tá? Então vocês vão ver que os exercícios são meio assim, meio contra-intuitivos, mas vai. A associação de capacitores é uma coisa fácil, porque vocês já viram a associação de resistores. E aí, depois que a gente fizer toda a associação, aí a gente faz circuitos mais complexos, com mais capacitor, menos capacitores. E, para a alegria de muitos, nós encerramos a parte de eletrodinâmica. E aí nós entraremos em magnetismo, tá? Na frente C, né? Porque na frente D a gente vai entrar em física moderna. Então aí a gente vai para magnetismo, dá uma relaxada nesse negócio de corrente, de fio, por enquanto, e tocamos adiante. Beleza? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer que deixe um pouco para copiar aí? Como tá a situação? Tá todo mundo vivo? Todo mundo acordado? Nossa, Jovem, tá bem baixinho o áudio aqui para mim. Vive copiando. Continuou baixo, Jovem. Acho que tá baixo aí o microfone seu. O Caio, se terminar de copiar, dá um ok então, fazendo favor, para eu poder passar de telinha. Beleza? Se mais alguém estiver copiando, gente, dá um aviso, o professor tá copiando. Aí eu dou uma segurada aqui para vocês copiarem essa parte. Tá? Só adiantando aí um pouquinho o que a gente vai ver no associação mais para frente. Agora a gente vai para os exercícios, tá? Da aula... Eu vou colocar aqui rapidinho, só para ver qual que é, tá, Caída? Daqui a pouco a gente volta. Da aula 22, da apostila 6C, né? Na associação de capacitores, vou aproveitar esse tempinho aqui, a gente vai usar o mesmo princípio que a gente viu em resistores. Que em série a corrente é a mesma e a tensão se soma. Que em paralelo a voltagem e a tensão é a mesma e as correntes se dividem. Então, os princípios são os mesmos, só muda o dispositivo que está ligado ali. Então vamos para o exercício, vamos para os exercícios, né? Provavelmente essa aula vai ser só com os exercícios. A primeira aula gravada nossa, aí, na verdade a primeira e única, né? Eu vou introduzir as associações
de capacitores. Mais aquela aula brinde que... Brinde não, né? Para tirar a dúvida de elétrico. 22.9, UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Um equipamento elétrico contém duas pilhas em série. Vamos parar aqui e vamos lembrar que quando nós ligamos dois geradores em série, a força eletromotriz total é a soma das individuais, que carregam um capacitor de capacitância. E eu fiz o favor de escrever em cima, agora não sei qual que é o valor original. Peraí, vou ter que voltar aqui que eu risquei bem na... Beleza. Então, aqui a força eletromotriz é de 3 volts e a capacitância desse capacitor é de 6 vezes 10 a menos 5 farad. Lembrando que a força eletromotriz é a tensão, a voltagem, né? A carga elétrica que se acumula nesse capacitor. Então, a carga elétrica do capacitor, eu vou calcular a partir do quê? Da tensão da fonte. Então, carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. A carga eu quero, a capacitância 6 vezes 10 a menos 5, vezes a tensão, que é 3. Então, a carga é igual a 3 vezes 6, 18, vezes 10 a menos 5. Eu vou voltar uma casa decimal para cá. Se eu volto uma aqui, eu adiciono uma aqui no expoente. Professor, eu faço diferente. Faz do jeito que você quiser, tá? Tem 300 mil maneiras, cada professor, cada época ensina de um jeito. Esse foi o jeito que eu aprendi e é o jeito que eu faço na sala de aula. Saudosa sala de aula. 1,8 vezes 10 a menos 4 coulombs, que é a alternativa D. Você fala, pô, professor, mas até eu faço exercício de física, né? Vou falar que é fácil. Isso aqui a gente poderia ter feito na aula passada, para ser bem honesto, tá? Mas eu deixei para essa aqui porque fala do gerador, né, da tensão. Beleza? Vamos para o próximo. Se precisar voltar, gente, dá um berro aí. Ok? Para copiar, alguma coisa assim. Então, olha só. Esse aqui são 2 exercícios em um. Instrução para as questões 22.11 e 22.12. No esquema, o gerador ideal de tensão está ligado há muito tempo. Olha só. Há muito tempo. Aqui já é uma informação que eu vou parar o exercício. Tá? Ligado há muito tempo significa que o capacitor já carregou. Já está carregado. Professor, como você sabe disso? Eu sei disso porque eu falei para vocês que o carregado... Peraí que eu consegui fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eu falei para vocês que o capacitor carrega rapidamente e descarrega rapidamente. Então, se ele está carregado, se passou muito tempo, ele está carregado. A quantidade de carga no condensador... Condensador é um outro nome, mais antigo, para falar a verdade. Eita, nós. Para capacitor. É de 5 microfarad. Desculpa, a quantidade de carga no condensador de 5 microfarad. Tá? Então a capacitância é de 5 microfarad. Micro vale 10 a menos 6, né? Então 5 vezes 10 a menos 6 farad. Qual que é a carga que ele tem aqui? Aí você fala, pô, professor, ele carregou, ele está com a mesma tensão da bateria, 10 volts. E vou usar a equação que eu usei no exercício anterior. Não, por que não? Porque aqui existe um caminho para a corrente. Olha só, a corrente ela vai sair aqui do... Deixa eu pegar a cor. Ela vai sair da fonte de tensão, vai vir aqui, vai descer por esse pedaço e vai voltar para a fonte de tensão. Então eu tenho um circuito funcional. O capacitor se carregou, mas ele não está bloqueando o circuito. Só quando ele bloqueia o circuito que ele fica com a tensão da fonte. Então, nesse caso, eu vou analisar esse circuito ali, esse retângulo da esquerda. Bom, analisando o retângulo da esquerda, o que eu tenho? Eu tenho que a tensão total é a resistência total vezes a corrente total. Eu estou analisando este circuito aqui. Vou fazer uma voltinha azul nele aqui, por fora.
Estou analisando este pedaço aqui só, sem considerar o capacitor. Tá? Isso aqui que eu estou analisando. Bom, qual que é a tensão total? 10, né? Só tem uma fonte de tensão. Qual é a resistência total? Os resistores estão em série. Mas, professor, mas tem um capacitor em paralelo. Esquece. O capacitor está carregado. Ele nem existe mais no meu sistema por enquanto. Tá? Se ele está carregado e não está atrapalhando, ele fica lá e você pode esquecer que ele existe. Então, pensando só nesse retângulo azulzinho, 20 ohms e 30 ohms estão em série. Tá? Porque você vai esquecer que tem esse capacitor aqui. Então, em série, nós somamos a resistência e vou procurar a corrente aqui do circuito. A corrente do circuito é 10 dividido por 50, que dá 0,2 amperes. Tá? Então, 0,2 passa pela bateria, passa pelo resistor de 20 ohms e passa pelo de 30 ohms. E é esse resistor de 30 ohms que eu vou analisar agora, porque é neste resistor que o capacitor está ligado. Eu tenho um ponto aqui X, eu tenho aqui um ponto Y. Essa diferença de potencial entre X e Y, tá? É a que tem o resistor ligado e é a que tem o capacitor. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos analisar o resistor, porque o capacitor não tem as informações necessárias ainda. Qual é a tensão, a voltagem entre o resistor rosinha aqui? Meu Deus. Rosinha aqui. Tá? A resistência é 30, a corrente é 0,2. Então, a diferença de potencial é 6 volts. Então, 6 volts é a diferença de potencial num resistor de 30 ohms. Se o capacitor está em paralelo a ele, mesmo não funcionando, ele está em paralelo a gente sabe que a tensão é a mesma. Então, eu vou dar uma puxadela aqui para esses negócios para o lado, para dar um espaço aqui para a gente fazer um exercício. Espera aí. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Deixa eu deixar aqui no canto. Tá. Deixar esse aqui no canto. E vou puxar esse aqui para cá também. Vou abrir um espaço aqui. Agora que eu já descobri as informações pro capacitor, porque a tensão do capacitor, cadê? É 6 volts. Para achar a carga, é só usar a equaçãozinha do QQ. Que eu quero... A capacitância vale 5 vezes 10 a menos 6 e a tensão vale 6 volts. 5 vezes 6 dá 30, vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 5. Tá, na verdade, aqui, ó, eu vou apagar essa última resposta, porque nas alternativas está em microfarad, microcoulomb, desculpa. E 10 a menos 6, igual eu falei lá no começo, é micro. Então aqui, gente, eu não preciso arrumar as casas decimais, porque vai ficar 30 microcoulombs, que é a alternativa C. E aí eu calculei a carga do capacitor. Tá? A energia acumulada nele é a segunda pergunta. Tá? A energia acumulada nele, qual a equação que eu posso usar? Tem duas. Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ô, Natália, por que eu não vou usar o resistor de 20 ohms? Porque o resistor de 20 ohms, aqui, ó, ele não está ligado no capacitor. Tá? Uma das bordas está ligada no capacitor, né? Mas a outra está na fonte. Então, pensando naquela regra da soma das tensões em série, se a minha fonte vale 10 e aqui eu tenho 6 volts, né? E 6 volts vale para os dois. Nesse resistor de 20 ohms eu tenho 4 volts. Então ele não está funcionando na mesma tensão que o capacitor. O capacitor está em paralelo com o de 30. Então é por isso que eu escolhi o de 30 ohms. Tá? Deu para entender? Então vou fazer aqui rapidinho a energia acumulada. Vou apagar essa informação aqui, porque essa aqui, né, foi lá no comecinho do exercício. Vou apagar aqui. Vou deixar a resposta da primeira aqui embaixo, que é a 22,11. E aqui é 22,12. Falei para vocês que a equação para calcular a energia mais fácil de lembrar é Q² sobre 2.
Por quê? Porque lembra a energia cinética, mv² sobre 2. Lembra a energia potencial elástica, kx² sobre 2. Então, a energia é... A capacitância dele é de 5 microfarad. Aqui tem que colocar em notação, tá? A tensão dele, eu tinha descoberto aqui, né, que vale 6. Então, 6² dividido por 2. Aqui a resposta está em notação científica, então vamos até o fim. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5, 180. Dividido por 2, 9, né? 90, opa. 90, opa. A energia, deixa eu ver se minha cabeça está na frente. 90 vezes 10 a menos 6. É claro que você está fazendo a prova do vestibular, você já achou o 9, você já para aqui, já marca e vai embora, tá? Mas aqui não é o vestibular, então vamos arrumar. 90, 10 a menos 6 é 9, 10 a menos 5 joules, que é a medida de energia. Ficou bem apertadinho aí, porque minha cabeça gigante está na frente. Deixa eu dar uma puxada para baixo. Aqui. 9 vezes 10 a menos 5 joules. Tá? Jovem, deixa eu liberar a chamada. Peraí que eu esqueci de colocar para gravar. Eu esqueci não, né? Eu não liberei. Agora sim. Pessoal, podem fazer a chamada aí. Colocar o nome na chamada. A gente tem mais 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular para o próximo exercício, que ele é bem mais rápido do que esse aqui. Na verdade, ele é extremamente mais rápido. E aí, se alguém quiser copiar, depois que encerrar o horário, eu volto e deixo aqui. Vocês copiem, são felizes e... Beleza? Tá? O outro exercício é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é extremamente rápido. Da UTF-PR, né? O circuito apresentado é composto de um gerador com resistência interna e um interruptor inicialmente aberto. Peraí que deu o sinal do zoom aqui para mim. Um amperímetro ideal, um resistor e um capacitor. Fecha-se o interruptor e espera-se que a leitura do amperímetro indique 0. Olha aqui, o amperímetro indique 0. O que significa isso aqui, jovem? Que não tem mais corrente no sistema. Nessas condições, qual a tensão do capacitor? Se não tem mais corrente no sistema, quer dizer que o capacitor bloqueou a corrente. Se quando ele bloqueia a corrente, quando ele impede que a corrente passe pelo sistema, a gente sabe que a tensão do capacitor é igual à tensão da fonte. Então a resposta é 12, porque a fonte tem 12 volts. Ah, e aquele resistor lá? Não interessa. Se não tem corrente, é porque ele bloqueou. A tensão dele é igual à tensão da fonte, e aí ele não consegue, a carga não consegue mais se movimentar no sistema, tá? Para carregar ou descarregar placas. Beleza? Então, alguém quer que volte lá no outro? Pessoal, quem já copiou e já entendeu e quiser já dar um vazar aí, falou, até mais. Vou fazer a continuação dessa aula e vou postar para vocês já. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para tirar dúvida. E se alguém quiser que volte para copiar, também me avisa aí. Vou deixar mais um minutinho aberto. Quem não respondeu a chamada, estava sonhando, estava dormindo, acorda aí e responde a chamada. E até mais, gente.